Um ótimo dia a todos os estudantes, pesquisadores, conhecedores das Escrituras. Uma saudação também a todos aqueles que passam pela primeira vez no canal. Peço que, se ainda não se inscreveu, que se inscrevam, ative os sininhos das notificações e dê o seu joinha, que é muito importante. Hoje, dando sequência aos evangelhos, vamos analisar aquilo que Jesus disse no capítulo 5 de Mateus, versículo 17 e 18. Mas antes de entrar nesse contexto, vamos lembrar que o capítulo 5, Jesus está lá naquela montanha falando sobre as bem-aventuranças. Ele reúne o povo e começa a dizer sobre os mansos, sobre os que choram, sobre os pacificadores, e começa ali também a relatar algo sobre o seu proselitismo. Começa a mostrar para os discípulos que eles seriam o sal da terra, seriam a luz do mundo, que as pessoas deveriam observar eles, que eles deveriam levar esperanças e logo na frente mostrar que realmente eles tinham que ser desta forma, tinham que ganhar discípulos, tinham que aumentar a sua estrutura de novo pensamento. E com essa situação, dando seguimento àquilo que João Batista já vinha pregando, eu acredito que os discípulos começaram a talvez imaginar que nessa nova forma de pensamento, Jesus deveria ter vindo para poder acabar com a lei, acabar com os profetas, mudar toda aquela estrutura que a lei trazia. E Jesus, conhecendo o pensamento deles, no versículo 17 e 18, ele diz assim, do capítulo 5 de Mateus: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que a terra, o céu e a terra passem, nem o iota ou o tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Então Jesus aqui agora, ele vira e conhecendo os seus discípulos, ele diz: olha, não cuideis pensando que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruir, eu não vim revogar, eu não vim anular, eu não vim fazer nada disso, eu simplesmente vim cumprir. Então Jesus mostra para eles que aquela forma de pensamento e aquela atitude que eles deveriam ter para levar a esperança não era uma destruição de lei ou uma destruição para acabar com os profetas, não, era simplesmente um cumprimento. E depois de mostrar isso para eles, ele diz o seguinte: olha, em verdade vos digo, ainda que o céu e a terra passem. Algumas pessoas pensam que o céu e a terra seriam governos, o governo das pessoas que estariam em cima e as pessoas que estariam abaixo. Então Jesus dizendo ali que ainda que os governos passassem, outras pessoas têm um pensamento que seria a união definitiva de um só pensamento entre céu e terra, que é o que todos esperam para um reino milenar, onde haverá uma paz. Mas, independente disso, do que seja o céu, do que seja a terra, ainda que isso passe, Jesus dá um ensinamento muito interessante. Ele diz que nem um iota e nem um tio passaria da lei. Jesus agora começa a mostrar que seria muito importante as pessoas observarem o que está escrito na lei. Porque ainda que a terra e o céu passassem, nem um iota e nem um tio, as duas porções menores da lei, não iriam passar sem que tudo se cumprisse. As pessoas que esperam a volta de Jesus, as pessoas que esperam o governo dele na terra, então devem esperar isso que ele falou, sem que tudo se cumpra. E como assim tudo se cumprir? Jesus quis deixar bem claro que antes que tudo se cumpra, a lei ela deve permanecer. Não se deve retirar nada da lei. A lei ela tem a necessidade de ter a permanência dela em vigor. Então Jesus ensina para os seus estudantes, para os seus discípulos,
que eles deveriam ser um observante e cumpridores da lei. Nós vemos mais lá na frente que o apóstolo Paulo, ele tenta de todas as formas tirar esse cumprimento, tirar a observância da lei. Ele tenta de todas as formas mostrar que a lei não está mais em vigor, mas Jesus aqui deixa bem claro, e eu vou ler mais uma vez a parte final do versículo 18. Aliás, o versículo 18, porque em verdade eu vos digo que até que a terra, o céu e a terra passem, nem um iota, nem um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, como ainda falta muitas coisas a serem cumpridas, um governo único vindo de Jerusalém, aonde diz o profeta menor que o gentio agarrará na orla do vestido de um judeu para ir até o templo aprender direto do nome do Senhor e da boca dele, ainda que tenha um governo de paz, a lei não passará. E dentro dessa lei, como não existia o Novo Testamento, nós entendemos que a lei que Jesus fala aqui é a lei dos 613 mandamentos que Moisés deixou para que o povo cumprisse. 613 ensinamentos, conhecido como 613 mitzvot. Como Jesus era judeu, Jesus bem que conhecia esses 613 mandamentos. E eu separei alguns para analisar se todos aqueles que creem que realmente Jesus é o Messias, todos aqueles que creem que realmente Jesus deixou o ensinamento, se realmente estão cumprindo. Dos 613 eu separei 5, somente 5. Vamos analisar se realmente estão se cumprindo pelo menos 5. Passamos a observar. Terceiro mandamento dos 613 diz assim: reconhecer a unidade de Deus. O terceiro mandamento dos 613, ele diz que o povo, o homem, a mulher, eles têm que reconhecer que Deus é único, que Deus é um só. Tem que reconhecer que Deus ele tem uma unidade. E como entender isso? Nós vemos isso no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E Isaías completa isso no capítulo 43, versículo 11, ele diz assim: eu, o Eterno falando, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Então Jesus quis deixar bem claro, e até no seu ministério Jesus sempre faz isso de forma clara, ele sempre exalta o Eterno. E ele coloca que essa lei deve ser cumprida, e cumprida no terceiro mandamento, diz que Deus é único e que fora dele não há Salvador. Já começa a complicar um pouco, porque existem alguns segmentos que têm a Bíblia, às vezes, até como uma regra de fé e prática, mas colocam o outro como Salvador. Diz Isaías que o Eterno fala, no capítulo 43, versículo 11, que fora dele, do tetragrama, não há Salvador, que ele é único, ele é indivisível. Vamos analisar mais um mandamento dos 613, mandamento de número 22, aprender a lei. Você que crê nas Escrituras e crê aquilo que Jesus falou, você tem aprendido a lei? Jesus, quando disse isso, não existia Novo Testamento. Você tem aprendido a lei? Livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, diz assim: e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado na sua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Diz o livro de Deuteronômio que você tem que aprender da lei.
no caminho, ensinar os teus filhos, aprender em casa. Aonde você estiver, você tem que aprender a lei. Você que crê nas Escrituras, tem aprendido da lei? Jesus disse, não passa nem um iota, nem um tio, antes que tudo se cumpra. É cumprimento. Lei de número 214 dos 613. Cumprir o que foi dito e fazer o que foi declarado. Então ele diz que o homem tem que cumprir aquilo que ele fala. A pessoa tem que ser uma pessoa de palavra. A pessoa tem que ser uma pessoa de sim, sim e não, não. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 23, diz assim: o que saiu dos teus lábios guardarás e cumprirás, tal como voluntariamente votaste ao Senhor teu Deus, declarando pela tua boca. Você é uma pessoa de palavra? Você que crê? Você que tem uma regra de fé e prática? Você é uma pessoa de palavra? Você é uma pessoa que diz sim, sim, não, não e tem certeza com que a sua assinatura é a sua palavra? Não passará nenhum tio e nenhum iota da lei antes que tudo se cumpra. Mais um mandamento que nós vamos analisar é o mandamento de número 251. Ele diz assim: não negar caridade aos pobres. Deuteronômio capítulo 15, versículo 7. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em uma das tuas portas, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endureças o teu coração, nem feches a tua mão ao teu irmão que for pobre. Você tem dado caridade? Você é uma pessoa caridosa? Ou você fecha o seu coração e tenta colocar coisas na sua mente? Eu não dou por causa disso. Eu não dou porque ele vai beber. Eu não dou porque ele vai usar droga. Tentando colocar, justificar a sua avareza. Você tem sido uma pessoa caridosa? É mandamento. Você crê em Jesus? Você crê nas Escrituras? Seja caridoso. Não passa nem um tio e nem um iota da lei, sem que tudo se cumpra. Vamos ao último mandamento que eu gostaria de analisar com você. Mandamento de número 586 diz assim: não seja um filho rebelde. Você honra o teu pai e a tua mãe? Ou você está fora? Ou você não escuta? Ou você tem o seu espírito altivo? Diz o livro de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 18: quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz do seu pai e à voz da sua mãe, castiga ele, se eles não der ouvidos. Você, filho, que fala que crê em Jesus, obedece o teu pai e tua mãe, respeitam eles? É um filho bom, obediente, de bons ouvidos, de bom grado? Ou você tem feito como os demais, dá fora nos seus pais, dá fora de todas as formas, não obedece? Não passa nem um tio e nem um iota antes que tudo se cumpra. Você crê que Jesus é o Cristo? Cumpra os mandamentos, cumpra os 613 mitzvot que ele mesmo falou que tem que ser cumprido. É palavra dele. Ou você é daquele, segundo aquele que altamente se fez apóstolo? Ou você é daquele que diz assim: a lei para nada presta? Ou você é daquele que diz assim: hoje vivemos a graça, deixamos a lei de lado? Foi o Cristo que falou: não passa nem um tio nem um iota até que tudo se cumpra. Cumpra a lei, é mandamento.
E assim eu deixo essa mensagem e deixo esse pensamento. Realmente você tem sido aquilo que você prega? Você tem acreditado que Deus é único? Ou você divide ele em três? Ou você divide ele em mais? Você tem acreditado em ser um filho obediente? Você tem dado as suas caridades? Você tem feito cumprir, ter palavras? Você tem estudado? Você tem meditado na lei? Você tem aprendido? Ou você tem sido, em vez de seguir o que Cristo falou, seguir o que Paulo falou? É mandamento. Não passa nenhum tio nem nota antes que tudo se cumpra. Gostaria de agradecer mais uma vez aqueles que estão passando pela primeira vez no canal. Ative os sininhos das notificações, dê o seu joinha que é muito importante e até a próxima.